Eu vou te falar minha opinião sincera sobre o TISD, direto aqui do stand da Vetor no congresso da ASBMP. O TISD, ele é um instrumento completo, ele avalia diferentes processos relacionados à leitura, à escrita, inclusive, né, o nome dele é o teste para identificação de sinais de dislexia. Então, ele avalia desde processos muito básicos, como leitura de letras, para saber se a criança consegue identificar letras, até processos bastante complexos, como a repetição de pseudopalavras. Esse, inclusive, é o subteste que eu amo, repetição de pseudopalavras. Porém, como qualquer outro teste, o TISD não é perfeito. Tem alguns pontos nele que eu quero discutir contigo, tá? Por exemplo, o TISD, ele fornece um score geral. Então, significa que quando nós terminamos de corrigir o instrumento, nós não vamos conseguir um score por subteste, apesar de ele ser composto por diferentes subtestes. Nós não vamos ter o score ou entender se o paciente está com déficit ou não em cada um dos mecanismos. Por exemplo, nomeação, atenção visual. Embora tenha subteste sobre isso no instrumento, o instrumento não nos dá os resultados relativos a cada um desses processos. Então, esse é um ponto. Nós temos um score geral, o resultado geral no TISD. Para mim, essa é a primeira limitação. A segunda limitação, para mim, é o próprio subteste de rimas. Eu vejo, né, que os itens que compõem esse subteste acabam gerando uma confusão no paciente. Até para mim, quando eu vou fazer o subteste de rima, me parece que, em alguns itens ali, me parece que nenhuma das palavras rimam entre elas, porque, na verdade, elas não terminam com o mesmo som, elas terminam com a mesma sílaba apenas. Então, não necessariamente essas palavras rimam, e eu já vi alguns pacientes se confundindo neste momento. Mas, tirando esses dois pontos, que para mim é o que limita o TISD, eu vejo ele como um instrumento que, para avaliar qualitativamente cada um dos subtestes, os itens que compõem os outros subtestes são excelentes. Então, para leitura de palavras, por exemplo, tem palavras de diferentes tamanhos, de diferentes familiaridades, diferentes níveis de complexidade. Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre o TISD. Eu uso ele, mas eu fico sentindo falta desses subscores, né, do score de cada um dos subtestes. Faço uma análise qualitativa daí de cada subteste. E o subteste de consciência fonológica, o subteste de rimas, eu analiso com um pouco mais de cautela em função disso dos itens, tá bem? E essa foi a minha opinião sincera sobre o TISD.